vamos dar início à nossa palestra, que será conduzido com cidadania. Será proferida pelo advogado, escritor, especialista em planejamento educacional, o doutor Taurino Araújo. Boa noite a todos. Num cumprimento sincero ao nosso Abelardo Filho, presidente do Cinealto Bahia, eu cumprimento a todos os presentes nesse evento que está bem representado também pelos presidentes de 7 sindicatos do Brasil e também do presidente da FENEALTO. Eu gostaria, inicialmente, de compartilhar com os senhores uma experiência, porque quando participamos de um seminário, é importante que nós tenhamos condição de nos deslocarmos um pouco do lugar em que estamos. E a diretoria fez isso, fez esse deslocamento. E eu fiz também, há exatos 9 anos, parece coincidência, o término também de um deslocamento muito importante na minha vida, que vou inicialmente relatar para os senhores, antes propriamente de tratar do tema que é conduzindo com a cidadania, uma vez que os centros de formação de condutores não se conduzem apenas a si próprios como negócios, mas, na verdade, conduzem um setor muito importante da sociedade, que é a circulação, o trânsito. Quando as coisas se complicam, o que é que fazem? Uma greve que paralisa o trânsito. E aí todo o nosso trabalho passa um pouco por aí. Para enxergar diferente, é necessário reposicionamento em algum ou alguns pontos. Há exatos 9 anos, retornava ao Brasil depois de uma peregrinação por 15 dias. Minha visita ao Japão foi decidida em face da insatisfação com o resultado de um mestrado a que me submeti. Naquela época, propus-me o objetivo de enxergar o outro lado, como nós também agora estamos enxergando o outro lado. E regularizei o passaporte, consegui o visto e fiz as malas com o objetivo de, literalmente, orientar-me, porque a orientação está no Oriente. Necessitava redefinir o sentido da vida, compreendê-la em sua tridimensão, pensar, sentir e agir, bem como mergulhar numa cultura diferente e, o mais rápido possível, obter superação, tal qual aquele enigmático país fizera depois da Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, elegia, através da viagem para o outro lado do mundo, alternativa transpessoal. Durante minha estadia, pude perceber que os estudantes japoneses limpavam as escolas todos os dias, ao lado de seus professores. Mesmo sendo a 3ª economia do mundo, compreendia a fundo que o Japão driblava a escassez de recursos naturais, praticando uma filosofia de não desperdício, na medida em que um simples grão de arroz, dizem os japoneses, não estivesse na mesa de alguém, poderia ser multiplicado, sei lá, 250 vezes, se ao invés disso tivesse sido plantado. É a prática do Mottainai. O alimento é algo precioso quanto ao sistema educacional. Desde os primeiros anos de ensino, incutia-se nos alunos, primeiro, a boa formação do caráter. Para um ocidental, conviver com uma cultura tão diferente teria sido algo novo paradigmático, uma literal viagem para o sonhado futuro, remetendo às pequenas coisas da tradição e do passado. Deixei o Brasil no dia 22 de outubro de 2005. A viagem durou 30 horas, com uma pausa de 6 horas em Roma. Acordei dia 24 em Narita e pude aprender muito com o exemplo de superação japonês, elo entre a tradição e a modernidade. De Tóquio,
Viajei para Nagoya e dali para Takayama, nos Alpes japoneses. Tóquio se parece com qualquer grande cidade do mundo, mas a hierarquia e a ordem logo transparecem em cada local, impecavelmente limpo. A água saída da torneira era própria para consumo e inigualavelmente palatável. Em Takayama, pude lembrar um pouco do Japão dos samurais, às vezes medieval, crianças e idosos bem tratados, hortas, arroz e bicicletas largadas no fundo do quintal sem que ninguém as roubassem. Culinária, vestimentas, natureza, arquitetura peculiares. Para comprovar a validez de uma tese universitária, fui buscar primavera no outono japonês. A maturidade do lugar me estimulou a seguir em frente para completar a transformação. O Monte Fuji me sorriu de longe, com vistas de que seria depois visitado por mim. É a certeza de retorno em breve, conforme a tradição. Regressei a terras brasileiras em 6 de novembro de 2005. Há 9 anos, voltando ao suposto passado, tive a sensação de que o tempo corria a meu favor, tal como a compreensão circular de tempo japonesa. Segundo Heidegger e Gadamer, todos somos a partir de uma estrutura prévia de sentido. A alternativa transpessoal daquela viagem seria, portanto, texto e contexto para a compreensão diferenciada e mais completa possível, além da aparência ou da superficialidade, passando pela libertação de pré-juízos e preconceitos, fez-se necessária a reinvenção. O desafio, portanto, seria a tendência a ver tudo como de costume, como em Dabiti, exclusivamente a partir de uma visão paradigmática posta. Para quem não sabe, como de costume, como Dabiti, é o tema de uma canção francesa, falando de um casal se separando, carregando o passado. Com essa temática, como Dabiti teve apenas sucesso restrito, mas isso possibilitou que Poanka a ouvisse na televisão francesa, adquirisse os direitos na língua inglesa para seu estúdio e reinventasse a canção. Nada mais seria como de costume. Agora, sob o título de My Way, imortalizada na voz de Frank Sinatra, tal reinvenção ocasionou também o sucesso mundial da versão primeva, na voz de Claude François. Adotando a alternativa transpessoal, podemos obter algo semelhante. Assim é conduzindo com a cidadania. A partir de 1º de dezembro de 2014, o Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores do Estado da Bahia, Sindalto Bahia, coloca no ar um novo portal, mais moderno, mais ágil e de fácil leitura, com espaço para depoimento de associados e parceiros, com área para conteúdo de colunistas. Ali será possível consultar, a partir de layout mais moderno, o resultado de exames, constituindo verdadeiro espaço de interação com a sociedade, associados, sindicatos e parceiros. A notícia vem a propósito. Condução e comunicação andam juntas, ou talvez sejam aspectos diferentes de um mesmo fenômeno. A mobilidade na vida enquanto pedestre, diretor de centro de formação de condutores e motorista. Se a comunicação muitas vezes é marcada pela competição, a convivência no trânsito reclama cooperação como lema. Se os centros de formação muitas vezes são negócios familiares, a realização de negócios reclama um relevante papel social e exige união das CFCs, sindicatos e departamento de trânsito para acompanhar a formação de condutores desde a expedição do laudo até a obtenção da carteira, levando-se em conta um aprendizado que seja para a vida inteira. Por isso, aqui estamos nós, a partir da proposta do primeiro seminário de gestão e educação no trânsito, fiel a uma história de 36 anos, iniciada em agosto de 78. O Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores do Estado da Bahia, Sindalto Bahia, afirma-se a partir dos pontos de vista temporal, real e social, na efetiva representação das empresas que atuam no setor, demonstrando que a principal meta da entidade continua sendo
tanto lutar pelos direitos dos associados, quanto promover o desenvolvimento de ações para a melhoria da educação no trânsito, contribuindo para a redução de acidentes. Por isso, conduzindo com a cidadania. Esse modelo de condução proposto pelo Sindalto Bahia se dá pela fiel observância de princípios fundamentais, no sentido de coordenar, fiscalizar, representar e proteger os direitos e interesses da categoria, ao mesmo tempo em que a entidade busca atuar em parceria e cooperação com outras instituições, para que essas ações impactem positivamente as ações de governo, negócios e terceiro setor, estimulando as parcerias público-privadas e de pessoas. Por isso, conduzindo com a cidadania, sendo essencial o envolvimento da sociedade no processo de formação qualificada dos motoristas. Para concretizar essa proposta, internamente, o sindicato dispõe de organização administrativa, formada pela Assembleia Geral, diretoria executiva, conselho fiscal, delegados, representantes, delegados regionais baseados em Feira de Santana, Alagoinhas, Jequié e Vitória da Conquista, e órgãos auxiliares, como o Departamento Jurídico e a Comissão de Ética e Disciplina. Tal estrutura permite tanto estender o âmbito de sua atuação, com o desempenho dos delegados regionais nas Ciretrans zoneadas pelo Detran Bahia, além de representar o sindicato junto aos CFCs locais, com foco, inclusive, de envolver toda a sociedade na discussão e solução dos problemas de trânsito, com vistas a uma vida mais feliz através da mobilidade urbana, desfrutando plenamente do espaço público. É a partir dessa ordem do dia que se realiza no Complexo Costa do Sauípe, entre 6 e 9 de novembro de 2014, o primeiro seminário de gestão e educação para o trânsito. Gestão, estratégia, planejamento, tecnologia, parceria público-privada. A iniciativa é claramente preocupada com a melhoria da qualidade no trânsito, na medida em que a entidade se compromete com o processo de formação de condutores de modo mais amplo e completo, abrindo-se, inclusive, para auxiliar o Departamento de Trânsito, através de parcerias público-privadas, na realização de atividades que possam ser terceirizadas, promovendo tanto a fidelização de clientes dos centros de formação de condutores, quanto a eficiência do processo, que, além do recebimento da carteira de motorista, deve refletir aspecto relevante para a formação da cidadania, pois é interessante observar como as pessoas vivem e dirigem de modo semelhante, sendo impossível distinguir se são desse jeito porque dirigem de tal modo, ou se dirigem desse modo porque assim o são. Há nisso tudo um propósito institucional de que não se cometam infrações, compreendendo que estamos juntos no trânsito e na vida, de modos a efetivar o direito à mobilidade de todos e de cada cidadão. Por isso, a nossa carta aberta para descrever o papel dos CFCs, a partir da importância de suas atribuições, quanto ao objetivo de preservar a vida sob qualquer circunstância. Como agir no trânsito? O nosso trabalho envolve a disciplina da legislação de trânsito, da legislação defensiva, das noções de primeiros socorros, do relacionamento interpessoal, e isso compete tanto ao diretor-geral do Centro de Formação de Condutores, à frente de um negócio, quanto ao diretor de ensino, que deve levar essa mensagem aos instrutores e futuros motoristas, ou motoristas em cumprimento de reciclagem. Tudo isso passa pela concepção abrangente de um marketing estratégico de educação para o trânsito, pois identifica tanto a realização de negócios, quanto a visão, missão e valores de centro de formação, no sentido de avaliar e melhor responder a cada dia como está sendo a formação de condutores e, por via reflexa, a qualidade de vida da população. Assumimos com isso a necessidade de planejamento e atualização profissional condizentes com a importância dos centros de formação de condutores no mundo, atuando num aspecto tão importante para a sociedade, que é a circulação, a mobilidade feliz e segura, indica no sentido da assunção de responsabilidade. Responsabilidade, no étimo, habilidade de resposta.
A habilidade do condutor para contribuir com o Departamento de Trânsito, realizando atividades que facilitem e tornem mais eficiente o percurso do cidadão em busca de ser um motorista digno desse nome, conduzindo com a cidadania. Não bastasse isso, abraçar os serviços do Estado na venda do laudo, na abertura do serviço, na renovação de laudos, bem como abrir o serviço na autoescola, além da oportunidade de negócios, são tarefas a ser encaradas e desenvolvidas dentro desse compromisso social. Pesquisas realizadas em todo o mundo apontam a seguinte média para a causa de acidentes: problemas mecânicos, 30%, problemas da via, 6%, problemas do condutor, 64%. O último aspecto consiste em conduzir com sono, sob o efeito de álcool ou entorpecentes, velocidade inadequada ou desconhecimento das condições da via, falta de atenção ou falha de observação, tem sido a nossa batalha constante, que somente agora tem sido objeto de uma discussão mais abrangente por toda a sociedade. Refletir sobre o problema e propor soluções vem de encontro à crescente violência no trânsito brasileiro, corroborando as mudanças significativas na Lei 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito, CTB, punindo mais rigorosamente as infrações cometidas. De nossa parte, isso se dá cada vez mais através da formação e da conscientização em termos das regras que melhor organizem a circulação de pessoas e, no aspecto público, sem a observância de limites e habilidade de responsabilidade, sofrem-se os inconvenientes da negligência, da imprudência, da imperícia. Além de engenharia e educação, lembra o professor Cássio Matos Honorato, é necessário um conjunto de esforços direcionados à realização de um trânsito seguro. É o trinômio do trânsito, ensina. Os bons conceitos não possuem palavras desnecessárias. Se apenas engenharia e educação não bastam, que venham os esforços, os melhores esforços nessa direção. Parabéns, Sindalto Bahia. Eles passam por eleger a direção segura dos objetivos e fazer as necessárias correções de rumo para que todos colaborem e usufruam o bem comum, conduzindo com a cidadania. Muito obrigado.